Eu sou o pastor Emanuel, aqui comigo minha digníssima pastora Tatiana. Saúde a igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Estamos muito felizes de poder estar conhecendo essa igreja. E aprove Deus de a gente poder estar aqui com a igreja hoje e ver tantas pessoas que a gente também conhece. Estava sentindo saudade de ver a família de Deus e o Senhor nos proporcionou essa noite, podemos estar aqui. Eu creio que Deus tem algo do céu para a sua vida e para a sua casa nessa noite. Então, permita, abre teu coração para que realmente esse culto, ele marque a sua história. Não somente seja mais um culto, mas seja um culto que Deus vai trabalhar na sua vida, naquilo que você precisa. Não naquilo que a gente veio para ouvir, mas aquilo que o Senhor realmente deseja tratar no nosso coração nessa noite. Amém? Nós somos terapeutas de casais, somos do Instituto Família com Propósito 3 em 1, a qual nós fazemos terapia de casal, individual, treinamento, cursos. Nós somos da Igreja Cristã de Enésia Itaboraí, pastor Luiz Carlos, amigo do pastor Marcos. É uma bênção estar aqui com vocês. Eu estou bem à vontade, tenho muitos amigos, muitos conhecidos, pastor. Então a gente está bem tranquilo para a glória de Deus. Amém? Eu queria ler um texto com vocês que se encontra em Salmos, número 27, verso 10 e 11. Eu não sei se é o costume da igreja de ficar de pé, vocês fazem da forma que vocês têm o costume de fazer. Salmos, número 27, verso 10 e verso 11. Salmos 27, verso 10 e verso 11. Todos acharam? Amém. Diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me perseguem. Podemos assentar em nome de Jesus. Esse texto ao qual nós acabamos de ler é de autoria de Davi, o famoso rei Davi, um homem que é conhecido, um homem segundo o coração de Deus. Venceu muitas batalhas, enfrentou muitos problemas, inclusive problemas familiares. Esse número 27 de Salmos, a qual nós acabamos de ler, vai retratar um momento de angústia de Davi. Um momento que Davi talvez não estivesse bem com ele mesmo. Quando a gente vai olhar para a história de Davi, muitos teólogos acreditam que Davi era bastardo, porque quando Samuel chega para ungir um rei, até então Samuel não sabia quem era, Samuel vai perguntar assim a Jessé: acabaram-se os filhos? E Jessé, parece que o texto aparenta uma demora na resposta de Jessé. Jessé fala assim: não tem lá no campo. Todos os filhos estavam em casa, todos os 7 filhos, homens de Jessé, estavam em casa, Davi estava no campo. Isso simbolizava na cultura judaica que aquele filho era bastardo e não era apropriado assentar-se aos irmãos. Provavelmente Davi, ele nasceu fruto de um pecado, de um adultério, por isso que ele não estava junto com os irmãos, estava no campo cuidando das ovelhas. Esse texto retrata uma expressão que Davi mostra de rejeição, um sentimento de tristeza, de amargura, talvez pela rejeição dos seus pais. E o tema da nossa mensagem aqui nessa noite é: pais curados geram filhos inteiros. Davi retrata uma rejeição sofrida pelos pais. Quantos aqui que estão essa noite já não passaram por isso? Eu, depois de grande, depois de adulto, meu pai morreu, eu era muito pequeno, e eu não sabia, no meu inconsciente, eu sentia que eu culpava meu pai por ele ter morrido, por ele não ter tido um acompanhamento no colégio, quando todos os pais estavam
igreja era dia dos pais, e os pais abraçavam seus filhos, eu não tinha o meu pai para abraçá-lo, ou para ser abraçado. Quando no colégio alguém fazia um bullying, ou talvez batia, fazia algo, eu não tinha um pai para poder chamar: pai, vem cá, me protege, pai, vem cá, me ajuda. E com isso eu fui passando a minha adolescência, a minha fase adulta, e no meu inconsciente eu culpava meu pai, até que eu entendi que mesmo que eu não tinha um pai fisicamente, terreno, biológico, existia um pai no céu que cuidava de mim todo o tempo. E todas as vezes que eu me sentia sozinho, que eu me sentia abandonado, que eu me sentia rejeitado pelo meu pai ter falecido, o Deus do céu, o Pai que não falha, que não te abandona, que sempre cuida de nós, estava lá para me proteger, para estar comigo nos momentos difíceis. Então Davi, ele sente essa rejeição, e Davi vai falar assim, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, porque Davi sofreu esse abandono, Davi sofreu essa rejeição, de estar sozinho no campo, e saber que os irmãos estavam sentados à mesa, junto do pai, saber que estava abandonado no campo, mas dentro de casa, num ambiente acolhedor, quente, de afeto, os irmãos estavam junto com o pai. E Davi agora vai falar assim: ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Eu tenho certeza que muitos aqui dentro, como eu, foram rejeitados, abandonados pelos pais. Muitos talvez não conheceram seus pais, foram abandonados muito cedo. Mas eu quero te dizer que, ainda que você sinta isso, que você sofra ou você sofreu por causa disso, existe um Deus que cuida de você. Se você está aqui essa noite, talvez com sua família, casado, você tem saúde, você tem algo para vestir, você não é alguém abandonado pela sociedade, Deus tomou conta de você, cuidou da sua casa, da sua família, da sua vida. Muitas das vezes nós culpamos as pessoas, as situações, pela vida que a gente vive, mas Deus em momento algum, Ele deixa de acolher a nossa vida, Deus em momento algum deixa de cuidar de nós. Quando nós vamos olhar para o filho pródigo é um relato, a parábola do filho pródigo é um relato de como é o tratamento de Deus conosco. O filho pródigo, ele decide pegar parte dos bens deles e sair mundo afora. O pai fica triste com a situação, mas ele não prende o filho, ele não fala: não, você quer ir, meu filho, você vai. É o livre-arbítrio. Só que em determinada situação, o filho, ele começa a sofrer, porque o mundo, ele sempre vai maltratar a nossa vida com o pecado. O diabo, ele sempre vai destruir, porque a função dele é essa: é destruir a nossa vida, é roubar a nossa felicidade, a nossa fé. E quando o filho pródigo, ele não tem mais jeito, ele lembra do pai. Quantos de nós estávamos longe do pai e um dia chegamos na igreja, ou lembramos de ir na igreja, porque a gente sabe que a gente tem pai? Não um pai terreno, um pai que muitas das vezes nos abandona, um pai que muitas das vezes não é ausente, mas um pai que sempre está ao nosso lado. A partir do momento que a gente chega para esse pai, que ele vai em direção à casa do pai, pensando em ser um empregado, um escravo do pai. Mas Deus, ele sempre nos surpreende com algo maior do que as nossas expectativas. Deus sempre nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos, não porque nós merecemos, porque nós somos melhores ou piores, mas porque a graça dele tem nos alcançado. Quando o filho chega pensando ser recebido como um empregado, um funcionário, o pai prepara um banquete com os braços abertos,
restaura o filho novamente, restaura a dignidade, o amor, o carinho, o afeto, porque Deus é assim. Nós que nos afastamos dele, mas todas as vezes que nós decidimos retornar para o Pai, Ele é forte, poderoso, fiel e, acima de tudo, um Pai bondoso e amoroso com nossas vidas. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Por isso que quando Davi fala dessa forma, ele traz um relato da situação que ele está vivendo por dentro. Muitas das vezes nós estamos rindo, brincando, falando, só Deus sabe nós como nós estamos por dentro, ferido muitas das vezes, machucado. Aparentemente a ferida por fora está cicatrizada, mas por dentro está sangrando. Por isso precisamos entender que Deus, Ele sempre está presente para nos ajudar. Só que muitas das vezes nós, como filhos, e tendo tido uma criação errada, a gente sem perceber acaba projetando as mesmas coisas nos nossos filhos. E é um pouco disso que nós vamos falar aqui essa noite. Eu deixo uma pergunta para a igreja, não precisa responder. Que tipo de pai você tem sido? Que tipo de mãe você tem sido? Ou que tipo de pai ou mãe que você quer ser? Precisamos entender um pouquinho mais essa noite, em nome de Jesus. Nós temos uma geração de falta de paternidade. Já percebeu isso? As cadeias estão cheias de quê? De filhos sem pai. Porque a estratégia do inimigo é tirar o pai de dentro de casa. A estratégia do inimigo é trazer disfuncionalidade na família. Se eu tiro o pai, se eu tiro a mãe de dentro de casa, como que fica esse filho? Fraco emocionalmente. A gente acaba vivendo uma geração enfraquecida. E por isso que o Senhor nos trouxe esse tema essa noite. Não era nem isso que a gente ia pregar aqui hoje na conferência de casais aqui. Mas o Senhor... Conferência. Gente, é tanta coisa que minha cabeça já está indo para todos os cultos. Mas quando a gente foi preparar o tema para essa igreja aqui, o Senhor deu no nosso coração esse desejo pela cura da paternidade. Eu falei, Senhor, mas por que esse tema? Um culto de família. O Senhor falou no meu coração, eu quero curar a paternidade nessa noite. O Senhor, Ele quer curar a tua paternidade. É muito sério isso, irmãos. Que geração doente é essa que nós estamos? Porque nós saímos dentro de casa. A gente está focado no trabalho, no excesso do trabalho, no excesso do ativismo, no excesso de tanta distração. E os filhos estão ficando desamparados dentro de casa. Eu tenho atendido por esses dias muitas adolescentes. E tem muitas adolescentes aqui, né? Muita criança aqui, né? Mas em situações difíceis. Por quê? Por falta, por carência afetiva dentro de casa. Porque saiu o pai de dentro de casa. Saiu a mãe para trabalhar. E esse adolescente ficou sozinho, se sentindo que emocionalmente fraco. A gente está numa geração doente, mas essa noite o Senhor vem para curar. Essa noite o Senhor quer curar você aqui, trazer você para aquilo que é essencial, que é a tua família. Trazer você de volta, o teu olhar de volta para a tua casa. O teu olhar de volta para aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Que não é um trabalho. Não adianta ter sucesso no meu trabalho se a minha família está sendo prejudicada. Não adianta ser bem sucedida lá na empresa se eu estou deixando minhas filhas emocionalmente doentes dentro de casa. Que sucesso é esse? A custo da minha família? Não, o Senhor nos manda voltar para dentro da nossa casa, olhar para as nossas filhas
para que eu realmente consiga gerar filhos com propósito, filhos que vão impactar essa geração. Você é esse gerador de filhos que vai impactar essa geração, porque pais curados, eles geram filhos inteiros, filhos com propósitos, filhos sadios, a geração saudável. E é isso que o Senhor quer fazer através de sua vida. E a gente trouxe algumas paternidades aqui nessa noite para poder estar trabalhando na sua consciência sobre aquilo que a gente não deve ser e qual o exemplo que Deus quer para a nossa vida nessa noite. A Bíblia vai trazer um relato de Eli, sacerdote do Senhor. O chamado para Eli naquele momento era: Eli, ponha a sua casa em ordem. Eli era um sacerdote, um homem chamado para exercer uma função ministerial. Só que Eli tinha 2 filhos, Ófni e Finéias. E os filhos de Eli faziam aquilo que dava na mente dele dentro da igreja, dentro do templo, da tenda. Eles roubavam, eles faziam coisas erradas. Só que Eli, ao invés de chamar os filhos e corrigir, Eli, ao invés de chamar os filhos e dar uma repreensão, dar um aperto mais forte, ele vai passando a mão, vai deixando. É o famoso ditado: vai empurrando com a barriga. Só que Eli foi avisado: põe a sua casa em ordem, senão seus filhos vão morrer. E dito e feito. Todas as vezes que um pai não se posiciona como um sacerdote do Senhor dentro de casa, os filhos vão morrendo. Todas as vezes que a mãe não se posiciona dentro de casa como alguém com autoridade espiritual dentro do lar, os filhos vão morrendo. Uma vez, uma mãe desesperada, chorando pela morte do seu filho, que morreu para as drogas, começou a ajudar a Deus a falar: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por quê? E a pergunta que foi feita para ela foi a seguinte: como que a senhora criou seu filho? E ela falou: eu dei para o meu filho tudo de bom e do melhor. Eu era pobre, mas eu trabalhava dia e noite para dar tudo para ele. Os melhores colégios, as melhores roupas, os melhores brinquedos. E olhamos para ela e falamos assim: então quem criou seu filho enquanto a senhora estava trabalhando? E ela foi e falou assim: eu pagava um vizinho, pagava um amigo, pagava um conhecido. E quando foi falado para ela que você não criou então seu filho, você só trouxe o dinheiro, você só trouxe o sustento, mas a presença estava longe, ela começou a chorar. Porque nós temos a tendência de colocar a culpa nos outros, de colocar a culpa em pessoas. Aquela igreja que tem espelho, né? E espelho é para não só olhar como nós estamos fisicamente, mas para olhar quem é o culpado da nossa vida, quem é o responsável da gente estar bem ou a gente estar mal. Não é a esposa, não é o governo, não é a sociedade, muito menos o pastor, né? Cuidado, pastor. Mas a culpa de quem do que nós estamos vivendo no momento é a nossa culpa. Se nós decidimos nos colocar de pé e tomarmos uma posição, a nossa vida muda, o nosso ministério muda, a nossa casa muda, a nossa família muda. Mas se a gente não se posiciona, porque é mais fácil colocar a culpa no outro do que olhar para o espelho, assumir a responsabilidade e entender que eu preciso fazer alguma coisa. Aí quando alguém chega no médico, o médico fala assim: ó, você, se continuar comendo assim, você vai morrer. Colesterol alto, diabetes. A diabetes vai te matar, o colesterol vai te matar. Normalmente o que a pessoa faz quando sai dali? Corta tudo, gente. Corta refrigerante, corta batata frita, vai no hortifruti, compra couve, compra alface.
quê? Porque houve ali um decreto de morte. Só que nós ficamos esperando alguém falar que a gente vai morrer para tomar uma decisão, para tomar uma atitude, para se posicionar. E todas as vezes que a gente não se posiciona, posicionados nós estamos. Não tem meio termo, estou em cima do muro, não tem. Ou nós estamos com Cristo, ou nós estamos com o diabo. Ou nós falamos a verdade, ou nós falamos a mentira. Ou nós buscamos ao Senhor, ou nós damos brecha para o diabo agir na nossa vida. Foi assim com o moço do profeta. O moço do profeta estava exercendo a função dele, de servo do profeta Eliseu. Só que ele foi pegar algo que não era para ele pegar. Ele vai atrás de Naamã, da carruagem de Naamã, chega para Naamã e fala: Naamã, aqueles presentes que o senhor quis dar para Eliseu, Eliseu falou que agora ele vai aceitar. Dá-me um cara de muito de roupa, dá um cara dessas pratas aí que eu vou levar para o meu profeta, para o Eliseu. E quando ele volta, ele guarda tudo, volta, chega perto de Eliseu como se nada tivesse acontecendo. Eliseu olha para ele e fala assim: tu estava onde? Ele fala: não, estava indo numa volta, profeta. Só que profeta ninguém engana, né? Homem a gente consegue enganar, pais a gente consegue enganar, mas Deus ninguém consegue enganar. Eliseu falava assim: por acaso meu espírito não estava contigo? Agora a lepra que estava em Naamã vai agir de você e toda a sua geração. Percebe? A mulher estava em casa. Imagina eu, conjecturando, a Bíblia não me diz, lavando a roupa, as crianças brincando no quintal. Daqui a pouco vem o filho e fala: mãe, estou me coçando, mãe. Mãe, minha pele está branca, mãe. Vem outro e fala: mãe, olha como é que eu estou. E a mãe desespera: meu Deus, é lepra. A mãe se olha no espelho, a mãe percebe que está com lepra, não entende o que está acontecendo. Vem os velhos, todos com lepra. Toda a geração do moço do profeta foi amaldiçoada por causa de uma atitude errada que ele tomou. Se você tomar uma atitude errada, não é só você que vai ser prejudicado. A sua casa vai ser prejudicada, os seus filhos vão ser prejudicados, a sua geração vai ser prejudicada. Mas a partir do momento que a gente se posiciona, o Senhor ele derrama a bênção e bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Aprendemos através da paternidade de Eli que a omissão pode levar a nossa casa à morte ou à destruição. Chega a notícia: Eli, a arca do Senhor foi tomada e seus filhos morreram juntos. Quando Eli recebe a notícia, a Bíblia diz que ele já era um homem que não enxergava bem, estava avançado em idade, pesado. Ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Toda a geração de Eli foi interrompida por causa da omissão dele. Precisamos nos posicionar como pai. Precisamos olhar o erro e não fingir que não está acontecendo. Chegar, corrigir com amor, com carinho, mas com firmeza. Porque se a gente não tomar uma posição, os nossos filhos vão se perdendo no mundo, vão se perdendo no meio da sociedade. E o diabo, que não brinca de ser diabo, ele vai roubando a nossa casa e os nossos filhos. Mas que possamos não agir como ele, mas se posicionar no nome de Jesus. Quem aqui teve pai rígido? Melhor, quem apanhou na infância, gente? Agora foi mais fácil para vocês, né? Quem apanhou pouco? Tem gente que não levanta a mão, não. Quem apanhou muito? Gente, eu apanhei muito na infância, misericórdia. Apanhei demais, né? Apanhei muito. Anderson tá aqui, não me deixa mentir. Toda vez que eu ia brincar na rua, quando voltava era uma surra que eu tomava. Minha avó não gostava que eu brincasse na rua, não. Então, no passado, nossos pais erraram pelo excesso, né? Excesso de correção, excesso de briga. Era muita
Quantos aqui viveu uma infância dessa? Eu vivi uma infância assim, muito disfuncional. Muita briga dentro de casa, muita confusão, vícios, bebidas. Eu costumo dizer que eu tinha tudo para não estar aqui. Eu tinha todas as possibilidades para dar errado. Mas o Senhor, Ele me guardou. Ele foi um pai presente. Eu não tinha pai, mas Ele me adotou. Desde pequena eu falei: Senhor, me adota como tua filha. Está entendendo? O Senhor nos adota. O Senhor guarda a gente. Eu falo de paternidade, me emociona porque o Senhor é um pai muito lindo. O Senhor cuidou de mim, o Senhor me deu um esposo mais do que eu pedi a Deus. Eu falei: Senhor, obrigada, porque o Senhor fez tudo direitinho. Me deu filhas abençoadas. Porque o Senhor curou a minha paternidade. O Senhor me curou através da minha família. O Senhor quer curar a tua também. O Senhor tem um novo tempo para a sua casa. Eu tinha dois caminhos: repetir aquilo que eu vivi na infância ou decidir fazer diferente. Eu tive um excesso, muitos excessos em casa. Excesso de briga, excesso de intriga. Apanhei muito. Mas eu decidi fazer o quê? Eu não vou repetir esse padrão da minha família. Isso encerra em mim. A gente precisa encerrar na gente ciclos de destruição. O divórcio, ele para em mim, não vai seguir na minha geração. O divórcio para na sua casa. Chega. É em você. Você é sal da terra, a luz do mundo. No passado a gente tinha o quê? Pais rígidos demais. Agora a geração presente é uma geração omissa. Por que é uma geração omissa? Porque os pais falam o quê? Eu não tive amor, não tive brinquedo, não tive as coisas que eu queria. Então o que eu vou fazer com meus filhos? Eu vou dar tudo. Eu vou dar tudo. Vou dar tudo aquilo que eu não tive. Quantos aqui não falam isso? Eu vou trabalhar para dar para essa criança tudo aquilo que eu não tive. Não é isso? A gente perdeu o limite. A gente esqueceu de botar limite muitas das vezes dentro de casa. Amor e limite. Amar, mas colocar limite. Amar, mas dizer não. Não. O não, ele protege. O não livra o teu filho da morte. O não ensina para ele que o mundo não diz sim a todo tempo. Que geração é essa que não gosta de ouvir não? Geração difícil de ouvir não. Vai para o trabalho, o negócio está difícil, vou embora. Minha mãe e meu pai não falam assim comigo, ninguém vai falar. Ô, geração fraca, gente. A nossa, a gente ouviu não, a gente apanhou, a mãe botava de castigo, não tinha aquilo que queria. Ficava no caroço de milho no colégio. Esse daqui ficava no caroço de milho no colégio. Eu falava: amor, sério mesmo, caroço de milho, caroço de milho. Milho, feijão. Disso eu fui livre, pelo menos. Eu era boazinha na escola. Você não era muito, não. Abençoa ele, Senhor. Então é uma geração que não honra pai e mãe. Uma geração sem limites. Uma geração que perdeu o temor ao Senhor. Uma geração que está dentro da igreja, mas afastada de Deus. Nós vivemos essa geração de filhos perdidos dentro da igreja, filhos perdidos dentro da casa do Pai, filhos que estão sem tomar Santa Ceia, muito tempo o Pai nem sabe, estão afastados, porque nós perdemos o olhar para os nossos filhos, estamos tão focados aqui, que a gente esqueceu de olhar para a nossa casa. Nós vivemos uma geração conectada com o mundo e desconectada da família, desconectada da gente. E a gente precisa colocar a nossa casa em ordem. Sabe por quê? Pais, presentes não substituem presença. Presentes não substituem presença. Quando você chegar lá na frente, o seu filho vai
disso, gente. Mas eu lembro do bolo da minha avó. Eu lembro do pão que só ela fazia. E o que nós estamos criando com os nossos filhos? Quais são as memórias que nós vamos deixar na mente deles quando eles se forem? Quando eles estiverem lá na frente, a gente estiver velhinho, eles vão lembrar, eu lembro que com a minha mãe eu fazia isso. Eu lembro que a minha avó fazia isso para mim. O que eles vão lembrar? Ou eles vão lembrar, eu lembro que a minha mãe e meu pai não saíam do celular. Será que é isso? Porque eu já tenho adolescentes que falam para mim assim, eu queria ser o celular. Então, por quê? Porque é isso que meu pai faz quando chega em casa. Ele só olha para ele. Ele só alisa ele. É mais importante do que eu, filhos emocionalmente carentes de atenção. E não é você passar horas não, gente. É você sentar e falar assim, como é que foi seu dia? Como é que foi na escola? Como é que você está? Você está bem? O pai te ama. Quanto tempo você não diz que ama, seu filho? Qual foi a última vez que você olhou dentro dos olhos dele e disse que amava? Mas eu tenho certeza que você cobrou. Você fica igual um sargento dentro de casa. Já lavou? Já passou? Já varreu? Já botou a cama já limpou a cama? Já arrumou sua roupa da escola? Ou os filhos que são grandes, a gente fica igual um general dentro de casa. Mas pouquíssimas vezes a gente chega e fala assim, eu te amo. Sabia que eu agradeço a Deus por sua vida? Isso não é só para os filhos, não. É a esposa para o esposo. Você está com seu esposo aí? Olha para ele agora e fala assim, eu agradeço a Deus por você ser o provedor da nossa casa. Eu agradeço a Deus por você ser o sacerdote da minha casa. Fala para ele, gente. Valida esse homem que está do seu lado. Quantas vezes a gente só cobra? Já comprou? Já fez? Já pagou? Mas agradecer, a gente agradece pouco. A gente cobra muito, agradece pouco. Por que é que nós estamos colocando o coração do outro? A gente sai junto para quê? Para falar de problema, de boleto, de filho. Não é para se conectar. E o Senhor quer trazer a gente de volta para a nossa casa. Marido, você está aí do lado, já elogiou a sua mulher hoje? Já falou o quanto ela é linda? O quanto você, olha, foi sortudo de ter ela do seu lado? Eu não estou vendo, então fala para ela agora. Aproveita, você está aqui no culto da família para semear no coração da sua mulher. O Senhor quer curar a tua casa. O Senhor quer voltar esse olhar de admiração, de amor pelo outro. É curar não só a nossa paternidade, mas a nossa família. Quantas vezes a gente não recebeu carinho na infância, a gente não dá. Aí fica com essa história de que eu não recebi, eu não sei dar. Não, a gente não recebeu, a gente precisa aprender. A gente não pode ficar repetindo os mesmos padrões de dores que nós vivemos na nossa infância. Eu não recebi abraço em casa, eu tenho uma dificuldade enorme de dar carinho. Tem mais alguém aí assim? Amém. Isso aí, isso é noite de cura. Quantas vezes a Emanuel falou para mim assim, Tatiana, você não é carinhosa? Eu falava, gente, eu acho que eu sou. Mas não na quantidade de carinho que ele queria receber. E eu precisei fazer o quê? Aprender. Ele tem que aprender tanta coisa para lidar comigo. Imagina uma menina que vem de uma casa disfuncional. Tudo era resolvido na briga. Eu fui pro relacionamento como? Querendo resolver as coisas na briga, gente. Só que eu cheguei de frente com um homem sábio. Ele dizia pra mim assim, Tatiana, eu não aceito desrespeito. E fechava. Eu falei, misericórdia. Isso é difícil aqui. E eu tive que aprender a me moldar. Eu fui falando, Senhor, me ensina a ser uma esposa sábia. Me ensina a falar no tempo certo. Me ensina a falar as coisas certas. Me ensina a falar na tonalidade certa. Porque eu não quero repetir o mesmo padrão. E o Senhor, ao longo do nosso casamento, o Senhor foi me moldando. Porque eu falava assim, Senhor, muda meu marido. Ele falou já isso, né? Muda ele, Senhor. É ele que me estressa. Santo homem de Deus, meu Deus. Mas o Senhor falou para mim assim, minha filha, só quem tem que mudar é você. Eu falei, Senhor, não é não. Mas eu fui para dentro do quarto e falei, então começa a obra aqui, Senhor, de dentro para fora.
Me ensina a ser uma esposa melhor, me ensina a ser uma mãe melhor. Sabe por que me ensina? Porque quando você não tem um padrão saudável, o que você recebeu é aquilo que você tem para dar. Quando você não tem um padrão, uma referência, o que você recebeu, você vai repetir aquilo dali. E aquilo não era saudável para o meu casamento. Se eu queria viver casada para o resto da minha vida, eu tinha que falar: Senhor, me transforma, me coloca de novo no ventre e me traz de volta, porque tem muita coisa para ser mudada em mim. E a caminhada com o Senhor, Ele faz assim, vai limpando, Ele vai tirando. Quantas vezes eu vejo a minha maternidade com as minhas filhas e eu sinto essa falta, eu falo: gente, eu preciso ir lá consertar, eu preciso consertar. E é todo dia, um culto desse, que você tem uma palavra dessa, que você volta para casa e fala assim: eu vou acertar isso daqui, está faltando de mim. E você sai daqui curando, curada para curar, sarada para sarar. É de dentro para fora, é um dia após dia. A gente precisa disso. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Nós hoje entendemos um pouquinho a nossa história, quem a gente foi, quem a gente viveu, quem a gente passou, colocar nossa casa em ordem, colocar limites e não repetir os padrões do passado. Eu queria fazer uma oração com você aqui essa noite. Antes disso, eu queria que você fechasse os seus olhos. Vamos tocar bem baixinho. Bendito Deus, amado Pai, queremos te louvar, te glorificar, Senhor, pela tua presença, pela tua direção. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós dependemos de ti para tudo, Pai. E obrigado pelo Senhor estar presente nessa administração. Abençoa cada lar, cada família que é representada, Senhor. Abençoa essa igreja mais e mais. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Agradecer o pastor pela confiança, pelo carinho, pelo Espírito Ricardo pelo convite. Os amigos estão aqui, tanta gente conhecida. Rogério ali, ó. Rogério me viu pequenininho, gente. Eu ia na casa do Rogério brincar com os filhos dele. Bênção demais. Obrigado. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus.